Show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. Pontualmente às 9h30 no Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, eu vou conversar mais uma vez com o chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado e também conselheiro do CREMERGE, doutor Silvio Provenzano. Hoje na companhia do psiquiatra doutor Bruno Pascali. Os dois vão falar sobre uma doença que é tida como o mal do século, que é a depressão, e como ela atinge principalmente os idosos. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Heleno. Beijo para a família Tupi, agradecendo carinhosamente a cooperação do Dr. Bruno Pascali, médico, psiquiatra, que veio aqui a brilhantar o serviço de saúde e trazer informações que eu afirmo a você, Heleno. Vamos terminar daqui a 10 minutos. Você vai ficar impressionado como esse assunto é importante e, infelizmente, muito subestimado por médicos, inclusive, que não fazem o diagnóstico, como pelas próprias pessoas. E eu vou começar falando o que é a depressão. Vou perguntar ao Bruno, mas antes de dizer, família Tupi, são mais de 300 milhões de pessoas no mundo, 300 milhões de pessoas, muita coisa, com depressão. Aqui no Brasil, o Bruno me falou há pouco, mais de 20 milhões de brasileiros. É um número impressionante. A depressão é uma doença ampla e de difícil diagnóstico muitas vezes. E por isso eu passo a palavra ao amigo e colega Bruno Pascali. Bruno, bom dia. Me diga uma coisa, o que é a depressão? Quando a gente pode suspeitar com a depressão? Bem-vindo ao Serviço de Saúde. Muito bom dia, doutor Silvio. Muito bom dia, Heleno Rodai. Bom dia, ouvintes da Tupi. Então, doutor Silvio, Heleno, ouvintes, a depressão nada mais é do que uma doença que é conhecida como mal do século. De que forma? Ela acaba, no caso, trazendo um grande prejuízo em termos laborativos para o indivíduo, pessoal. Ele acaba sendo um grau de perda de prazer, o indivíduo começa a se afastar das pessoas, começa a se isolar, começa a ter desinteresse por atividades que antes lhe davam prazer, pode ter, no caso, perda de energia, pode ter perda de apetite e, principalmente, Heleno e doutor Silvio, ele acontece dele ter uma modificação do seu ambiente. Ele começa cada vez a ficar mais isolado e criar um mundo à parte. E isso, nos estados mais graves, pode vir a levar o indivíduo ao óbito devido à tentativa de suicídio e até planejamento. E existe, na verdade, um número crescente de casos de suicídio associado a isso. Inclusive, né, Bruno, na nossa área, na medicina, o caos da saúde, a pressão que o médico, muitas vezes, com condições de trabalho totalmente inadequadas, motivo pelo qual me animei a concorrer ao CREMERGE, tentar ver se a gente consegue contribuir, porque é muito fácil jogar pedra, ser vidraça é complicado. Sim. Resolvi virar a janela. Tentar ver o que a gente pode fazer, de fato, junto aos governos para tentar melhorar a saúde. A depressão acomete quanto de médico? Olha, em torno, acredita-se que o médico seja suscetível a ter depressão em torno de 2,5 vezes mais do que a população geral. Meu Deus. Por que isso, Heleno? Por que isso, doutor Silvio? Isso acontece porque o nosso ambiente é extremamente, vamos dizer assim, prejudicial. Nós trabalhamos com pressão, em condições abaixo do possível de fazer, e além disso também com pressões externas, tanto políticas quanto também relacionadas a familiares, que entendem que o médico que é o grande culpado pelo problema da saúde, o que é um grande equívoco. Na verdade, todos nós da área da saúde somos tão vítimas quanto a população. Então, só para vocês terem uma ideia, em torno de 20 milhões de brasileiros apresentam essa doença. Algumas profissões estão mais alencadas com esse perigo, né, com o perigo da depressão. Principalmente bancários, jornalistas, médicos, enfermeiros e também policiais. São as 5 áreas que são mais suscetíveis a ter a depressão. São áreas que vivem normalmente sob pressão, né? Pressão e resultado. Eu atendo muito bancário no meu consultório, é uma população especial. Eles são muito tensos normalmente e a depressão está ligada a isso, você tem razão. E o que fazer? Vamos em termos práticos, estou ansioso agora. Vamos supor que eu tenha um filho médico, 30 anos de idade, e eu perceba, enquanto pai dele, sinais de depressão, ou um bancário, enfim. O que eu, enquanto pai ou enquanto mãe,
eu devo fazer nessa situação? Quais são as dicas, Bruno? Então, em primeiro lugar, é deixar de lado o preconceito. Porque a gente acha que depressão é uma doença que vai levar à loucura. Ao contrário, a depressão, quando diagnosticada o mais cedo possível, maiores são as chances de resolver o problema e até cura. Sim. Então, a primeira coisa é levar aquele familiar para uma ajuda médica, quer seja um neurologista, quer seja um psiquiatra. Em geral, o diagnóstico de depressão demora muito, por quê? Demoram muito a procurar ajuda médica. Primeiro vai em cultos religiosos, em religião, depois vai para a parte, vamos dizer assim, segue o que o vizinho fala, acha que depressão é uma doença que a pessoa tem, na verdade, uma grande preguiça, mas na verdade não é isso. Na verdade é uma doença que tem alterações neuroquímicas, principalmente a taxa de serotonina. É uma doença que, apesar de se manifestar por um sentimento, ela tem uma alteração orgânica conhecida. E há quem diga, não, tá de frescurinha, né? Isso começa por aí o problema, né? Isso, em torno de 50% das pessoas, da população em geral, acham que depressão não é uma doença, mas sim um desvio de caráter ou preguiça da pessoa. Sem dúvida. E, Bruno, hoje em dia, inclusive eu sei de muitos casos de crianças e adolescentes já com esse problema também, que a gente só pensa em quem tem mais idade, que tem uma série de problemas, muitas pressões, mas crianças e adolescentes também sofrendo desse mal, né? Exatamente, Helena. Então, só para te falar uma ideia, o número de crianças que têm depressão, adolescentes, aumentou 30% nos últimos 10 anos. Isso porque a tecnologia em excesso afastou o indivíduo do contato dos pais. Sim. E os pais, muitas das vezes, não estão tão presentes porque precisam trabalhar. E daí, o que acontece? Afastam, né? Se afastam da criança, se afastam do adolescente e fala, vou dar um brinquedinho, que é o celular, para quê? Para poder aquela pessoa ficar... Passando tempo. Tá ali quietinho, não vai sair de casa. Só que é uma doença silenciosa. E aí, muitas das vezes, aquele adolescente começa a criar problemas, vamos dizer, começa a tentar se cortar para chamar a atenção dos pais, para ver que está nesse sentido. E a depressão atinge principalmente mulheres, em torno de 40 a 50 anos. Mas esse número na faixa das crianças e adolescentes está crescendo muito. Uma coisa também que nos chama a atenção, doutor Silvio e Helena, é que não basta só a parte médica também. É importante conciliar também a psicologia. Então, aqui estávamos conversando, uma estratégia que a gente tem de melhorar até mesmo a qualidade de saúde das pessoas é procurar que empresas investam na área de saúde mental. De que forma? Na contratação de psicólogos, na contratação de atividades laborativas, como aumentar a parte laboral, né, de ginástica laboral, que isso faz com que a pessoa tenha uma humanização do serviço e com isso acabe se desestressando. Que a pessoa, o funcionário, no caso, tenha esse apoio dentro da própria empresa, né? Exatamente isso. O que não ocorre, por quê? Porque é custoso. Só que a pessoa vai ver que, ao invés de trabalhar com prevenção, trabalha com... vamos dizer assim, com um número de absenteísmo maior. Os funcionários acabam faltando porque não ficam bem da cabeça, né? A depressão é tida, e a vida, Helena, e o Bruno vai confirmar isso, como uma das principais causas de afastamento do trabalho, causando prejuízos econômicos à sociedade incalculáveis. Por quê? Porque se eu acordo pela manhã e não tenho vontade de sair de casa, como é que eu chego no trabalho? Se eu chego no trabalho devido à depressão, eu tenho dificuldade de concatenar minhas ideias, de reter fatos, de raciocinar como desempenhar as minhas funções, independentemente de ser um médico, um bancário, um policial. Então é muito complicado, isso leva a um afastamento maior. Mas voltando ainda à criança, que é uma faixa muito especial, às vezes a irritabilidade da criança, a alteração do comportamento com relação ao padrão de sono, de alimentação, ou começa a comer demais, ou para de comer, deve chamar a atenção dos pais. A depressão é uma doença tão importante e de tamanha complexidade que é importante a participação do psiquiatra, porque usam-se medicamentos exatamente para controlar essas substâncias chamadas neurotransmissores, que o Bruno falou que estão alteradas e estão. É importante a participação do psicólogo, às vezes com grupos de terapia, para a pessoa entender que aquele problema não é dela, mas é um problema comum. E, acima de tudo, família Tupê, é importante a participação de vocês na família. A pessoa saber que não está desamparada. Não é isso, Bruno? Exatamente. A humanização, a questão familiar, da presença familiar é fundamental na recuperação desse indivíduo. Só para ter uma ideia, doutor Silvio e Helena, o que acontece? O suicídio é a principal causa de... a depressão é a principal causa de suicídio. E isso pode ser evitado a partir de um tratamento adequado. Por isso que é importante algumas dicas. Se você reconhecer que o indivíduo começa a ter alteração do comportamento, começa a se isolar,
perda de energia, perda de interesse. Isso faz com que ele acabe tendo a necessidade de procurar uma ajuda médica o mais rápido possível. Uma outra coisa também que é importante é a questão da aproximação familiar. Porque hoje o que nós vemos? É um isolamento das pessoas com relação apenas a tentar buscar seu próprio interesse. E esquece do semelhante. Só para ter uma ideia, a criança muda 44 vezes de comportamento durante o dia do que um adulto. O adulto é só 8 vezes. Então a criança pode ficar irritada, pode ficar desatenta, pode ficar agressiva e também tentar o suicídio. Então, ao invés de banalizar dizendo que apenas ele quer aparecer, ele apenas quer, vamos dizer, carinho, você tem que estar mais próximo ao seu filho. E como você pode também estar perto da pessoa de maior idade? Alterações da memória que começam a ter, a partir principalmente dos 60 anos, a maioria das pessoas acha que aquele indivíduo está com alguma doença degenerativa como mal de Alzheimer. O que na verdade não é bem assim. Depressão do tipo grave a moderada pode levar o indivíduo a ficar desatento e desconcentrado. E com isso ocorre perda da memória. Então, esse indivíduo precisa procurar um especialista, preferencialmente um psiquiatra, para fazer esse diagnóstico. Porque muitas das vezes a depressão, erroneamente grave no idoso, o pessoal acaba achando que é mal de Alzheimer, entre outras demências. Né? Pergunta de um leigo aqui, não sei se tem a ver. A síndrome do pânico está associada à depressão? Perfeitamente. Por quê? O indivíduo com síndrome do pânico, o que ele tem? Os ataques de pânico. Associado a isso, ele também passa mal. Ele sente que vai passar mal, então ele começa a se isolar. Daí vem a depressão associada. Entendi. Porque é um problema hoje em dia gravíssimo, principalmente nos grandes centros, né? É verdade. As pessoas que não têm mais vontade de sair de casa justamente por isso, tem medo de acontecer alguma coisa, gente que já sai de casa com medo, suando frio, nem chegou, saiu tá no corredor do prédio ainda, na garagem já tá aquela coisa, meu Deus, será que eu vou conseguir voltar no final da tarde para casa? E isso aí é um problema, né? Isso é muito comum. E o Bruno, melhor do que ninguém, pode formular para a família Tupi que tem tratamento e restaura a qualidade de vida. No idoso, que a gente está acostumado a ver o vovô e a vovó mais quietinho, mais na dele, pode ser uma manifestação de depressão que, não sendo identificado, causar problemas. Existem estudos, por exemplo, que mostram que quadros depressivos afetam diretamente o próprio sistema imunológico das pessoas, o que aumenta, inclusive, o risco de câncer. Então, se não tem ideações suicidas, tipo, vou planejar me matar, vou comprar um monte de remédio, vou pular daqui, sei lá, qualquer coisa, pode, inclusive, prejudicar a si próprio em termos das defesas do organismo, o que favorece doenças. Eu estava estudando ontem, para variar um pouco, de diabetes. O risco de depressão na população diabética é 3 vezes maior, é parecido com esse que ele falou da classe médica, do que na população normal, porque é uma doença que obriga o indivíduo a mudar o comportamento, mudar seus hábitos, o que é muito difícil, além do que está associado a uma série de complicações graves que assustam. Isso deprime o indivíduo, né, Bruno? Exatamente. O câncer, o diabetes, entre outras doenças, estão muito associados à depressão. Por quê? Essas doenças levam a uma alteração da rotina do indivíduo. Isso faz com que ele tenha maior propensão a ter o quadro depressivo. Mas o tratamento, doutor Silvio, o que acontece? O tratamento é no mínimo de 6 meses. Medicamentoso, associado também à psicoterapia, que é o psicólogo. Mas não adianta só essas 2 mudanças. Também requer algumas complementações, como melhora da alimentação do indivíduo, comer menos gordura, menos fritura, por isso a importância do nutricionista. Além disso, também a prática esportiva. Isso. Principalmente a prática esportiva, porque faz a liberação de endorfinas, o que faz com que o indivíduo motive o prazer. Só que aí você pode perguntar, poxa, mas o cara é deprimido, ele não quer sair de casa, como ele vai praticar esportes? O simples hábito dele pegar sol em casa, andar um pouco pela casa, já o faz praticar e assim se mobilizar. Deixa eu fazer uma pergunta que pode parecer até boba, mas muita gente não sabe a diferença. É bom a gente esclarecer. Doutor Bruno, qual é a diferença entre psicólogo e psiquiatra? Muito boa pergunta, Heleno. A depressão, o que atinge? Vamos dizer assim, é tratada pelos dois, pelo psicólogo e pelo psiquiatra. O psicólogo, a psicologia é uma especialidade, no caso assim, uma profissão em que o indivíduo estuda durante 5 anos e acaba se formando na área relacionada à parte das emoções. Sim. Só que ele não pode medicar. Tá. Já o médico psiquiatra, o que ele faz? Faz o curso de medicina, que são 6 anos,
Além disso, pode fazer uma pós-graduação ou uma residência de mais 3 anos. Entendi. E aí ele pode medicar. Quer dizer, o psicólogo fica mais na base do papo, da orientação. Da orientação e do acolhimento e trabalhar os traumas que aquele indivíduo tenha. Só para a família Tupi entender, a formação do médico psiquiátrico, ela tem a duração de pelo menos 9 anos. Isso, 6 mais 3. Por isso é que ele está autorizado a medicar, até porque esses medicamentos têm que ser bem conhecidos. Sim. A gente na medicina brinca muito que das especialidades médicas, uma das mais ambiciosas é o psiquiatra, porque é tratar a loucura. Exato. Mas pior do que ele é o psicólogo, que ele não quer tratar, ele quer compreender. Olha, doutor Silvio, quero fazer aqui um convite ao doutor Bruno Pasquale para ser um médico aqui do Rádio Serviço de Saúde durante a semana também no nosso show. Quero que ele entre para o nosso time de médicos aqui do Rádio Serviço de Saúde, né, durante a semana, porque a gente tá tão empolgado com a participação dele, que está sendo tão claro, né? Porque não adianta trazer um médico que fique muito termo técnico, tem que ser uma coisa bem popular, que o ouvinte entenda, né? Você acha que eu ia te botar numa roubada, Helena? Não, claro que não. Por isso, Serviço de saúde eu digo, dentro do que a gente tem na mídia, uma das coisas mais importantes, porque nós estamos aqui para fornecer aquilo que falta ao povo brasileiro, que é informação. Isso aí. E a gente pretensiosamente entende que são informações importantes e que vão aí por fora. Eu trouxe o Bruno exatamente porque ele tem essa facilidade de comunicação, é um médico extremamente competente, reconhecido, e eu tenho certeza que o Serviço de Saúde ficou muito agradecido com a presença dele hoje aqui. A família Tupi, nesse domingo, começou a ter um outro olhar sobre esse sentimento de tristeza intenso, de falta de vontade, que normalmente tem uma duração maior do que 2 semanas, né? Exatamente. Mas, na verdade, não são só 14 dias. Pode se estender até meses. A diferença entre depressão e tristeza, isso a gente acabou esquecendo de falar. É importante, pode ser para encerrar. Para encerrar. Tem 30 segundinhos. Tem. Então, o que é a tristeza? É um sentimento que qualquer um de nós tem. Mas você recebe uma outra notícia positiva e acaba aquilo ali passou. Já a depressão é um motivo de tristeza na qual o indivíduo não consegue, no caso assim, entender por que ele está assim. É constante. É constante, permanece, não é efêmero, não é passageiro. Entendi. Ficar triste vendo a defesa do Fluminense é normal. Ficar deprimido é que não dá, entendeu? Exatamente. O rapaz tão simpático, com a cara boa. Obrigado, eu já ia perguntar, doutor Silvio é tricolor, doutor Silvio é rubro-negro. Estragou tudo. Obrigado. Tava indo tão bem, estragou tudo no final. Depois a gente se reúne lá dentro para ver se ele faz parte ou não. Bom, para domingo que vem já temos um projeto que é falar de asma brônquica. Nessa época do ano é muito comum. E aproveitar finalmente para mais uma vez agradecer a generosa participação do Bruno Pasquale. Obrigado, Bruno. Poxa, muito bem-vindo ao Serviço de Saúde. Muito obrigado, Silvio. Nós somos amigos de outros carnavais, de outros debates aqui mesmo na casa. Muito obrigado, Heleno, pelo convite. Espero contar com a sua participação brevemente aí. Com certeza estou aqui para poder ajudar vocês e os ouvintes da Tupi com o maior prazer e carinho. Maravilha. Doutor Silvio, um abraço, bom domingo, boa semana. Fique com Deus e até domingo que vem, querido. Até domingo que vem, uma semana muito abençoada, cheia de realizações com a família Tupi. Obrigado, Heleno. Bom domingo para você também. Abração. 9h47. Show do Heleno Roda.